Os personagens deste desenho foram dublados muito mal. O programa apresenta linguagem grotesca e não deve ser assistido por ninguém. Fala galera, aqui é o Macho Escroto. E como é que vocês estão? Eu queria relatar hoje sobre como o manginismo ele emburrece o homem. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários aí o que é que vocês acham. E aqueles que gostarem, por favor, deem like e compartilhem. Então vamos lá, eu quero relatar aqui uma experiência que eu tive a respeito de uma questão jurídica que eu tava, na qual eu estava sofrendo alienação parental. Eu conheci a Red Pill e o MGTOW, e, enfim, a manosfera depois de casado, e isso causou um rebuliço na minha vida. E que infelizmente até hoje eu pago com as consequências relacionadas à minha vida de Blue Pill. E aí eu estava numa causa jurídica na qual tentando mostrar o nível de maldade, né, no caso da pessoa na qual eu estava me referindo. E explicando toda a situação para ele como homem, não só como cliente, acreditando que por ele ser homem, ele seria mais fácil de me compreender, de ter mais empatia, saber por ele advogar, saber que homens passam por isso, sofrem com esse tipo de situação. E eu expus no caso. E além do mais, ele é um amigo pessoal. E por ele ser um amigo pessoal, eu achava que ele ia ter compreensão. E além do mais, é uma coisa assim, a gente acha, né? Ele é evangélico e a gente acha que os evangélicos eles são pessoas que entendem, têm uma certa empatia, né? Com as outras pessoas. E aí eu relatando esse fato para ele, dizendo tintim por tintim, explicando intimamente, né, o que eu passava e toda a situação constrangedora e, e o drama que é, né, de para quem sofre alienação parental. E depois de eu dar toda a explicação para ele, achando que ele ia ser solícito com o que eu estava falando, ele simplesmente abriu a boca para dizer que eu estava fazendo errado, que eu estava sendo um escroto, estava sendo um filho disso, filho daquilo, enfim, me esculachou, né, com uma coisa. E sempre usando a teoria do pombo enxadrista. E nunca deixando eu falar. Naquela, digamos, aquele muro mental, né? De a pessoa fazer aquela coisa de autonegação e não deixa você falar e quer falar mais alto do que você. E eu olhando para a interpretação do que eu tinha dito para aquela pessoa. E ela não ter um cognitivo. Isso é uma pessoa de um QI que eu achava que era um QI até, digamos, significativo, a numeração.
mas ele me provou que o cognitivo dele estava abalado. Além do que, como cristão, ele me julgou, né, me condenou. Isso tudo sempre dando razão a quem não tinha. Exaltando a quem não tinha, isentando da culpa quem não tinha, né? E eu olhando para aquela situação, tentando explicar, e ele, imagine se ele fosse um juiz, e ele interrompendo o que eu estava falando, não deixava eu falar de forma alguma, impedia a minha defesa, porque não tem argumento. Criou-se uma pequena, digamos, discussão, que eu posso dizer, porque diálogo não era diálogo, uma discussão que eu acredito que, não sei, o manginismo, né, traz uma competição e quem sabe uma competição de QI, sei lá, ele sabendo que eu tenho certo, já tentei redipilar ele, mas o cara é tão mangina, tão escravoceta, tão glupio a um ponto de eu tentar explicar isso para ele desenhando e ele não compreender de forma alguma o que eu estava dizendo. E eu, como um conhecedor da Red Pill, fiquei imaginando, né, quantas pessoas você pode contar numa situação dessa. Mulheres, homens, até seus próprios familiares, tomados pelo ginocentrismo, pelo feminismo, e pessoas idiotizadas de baixo QI. E o que mais me espanta são essas pessoas conseguirem trabalho, conseguirem viver da profissão que escolheram. E eu fiquei imaginando também, se ele pensou, agiu como um juiz injusto na interpretação do que eu falei para ele, imagina quem julgou a causa. Imagina você que está passando por uma situação de vara de família ou qualquer coisa parecida com essa e se depara com advogados que vão te defender na Blue Pill, manginas, escravocetas e burros. O quão estamos indefesos diante desse monstro chamado feminismo, desse monstro chamado essa misandria que a maioria dos homens não sabem nem o significado da palavra. Você às vezes pergunta o que é e a maioria dos homens e até as mulheres elas não sabem dizer o que é misandria. Mas misoginia todo mundo sabe. Hoje existe alguns advogados que assumiram a causa do homem no caso, né? E são muito poucos diante de um vasto número de coisas que são contra os homens. E era isso que eu queria relatar. E também eu queria deixar também que eu tinha esquecido de falar a respeito dele ser evangélico, né? O cara advogado, evangélico, você acha que esse povo
né, têm um senso de justiça a mais por serem pessoas que têm um conhecimento, digamos, divino, né? Procuram a Bíblia como a sua bússola de vida. A falta de ética, a falta de um pensamento, digamos, não egóico nessas pessoas e que vão para frente do púlpito falar coisas que elas não vivem. Tipo, esse cara, ele é membro da igreja e, enfim, ele se acha uma pessoa especial porque é conhecedor da palavra de Deus e sabe, ele nem sabe quem ele é. E imaginem quantas pessoas estão numa igreja, quantas pessoas estão fazendo um serviço que está sendo, no caso, feito para Deus, com essa mentalidade, né? É por isso que as igrejas elas estão cada vez mais desacreditadas, porque esse tipo de gente não agrega. Você entra numa igreja e você acha que você vai ter uma diferença do que é o mundo, mas não tem diferença nenhuma. Cercado de manginismo, estamos cercados de manginismo, cercado de feminismo, cercado de inimigos. E, infelizmente, o que nos resta? Só esperar a queda da civilização de cima de um lixão? Qual o fim de tudo isso? Onde é que a gente vai parar? Hoje eu acredito que cada homem que acordar e ver o que ele está passando, o que a sociedade tem para o homem, o reservado para nós, para cada homem que acordar digamos, um advogado, um profissional que possa ajudar alguém que esteja precisando, porque a maioria das pessoas que sofrem com esse tipo de problema, elas não podem contar com ninguém.